as manifestações aqui que forem feitas, elas serão consideradas para que possam ser incorporadas aqui no âmbito da revisão desse plano. Eu vou pedir, por gentileza, que vocês insiram aí o nome, né, de vocês e a instituição que estão representando, no chat, aqui no nosso chat da reunião, para que a gente possa ver quem está participando aqui com a gente. E aí, então, né, retomando, hoje aqui serão apresentados dados de diagnóstico e prognóstico, dos 4 eixos do saneamento, na seguinte ordem, né? Em primeiro lugar, eu vou apresentar o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Em seguida, será apresentado o eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. E depois o Rodrigo vai entrar e apresentar os eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, como eu disse, né, eu vou apresentar aqui agora o eixo de drenagem urbana e assim que eu finalizar a apresentação, eu abro para perguntas e contribuições. E aí eu peço que vocês sintam-se à vontade aí para participar nesse momento. Então, vamos lá. Um panorama geral, né, a respeito da prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais aí no município de Itu, é que atualmente não existe o plano diretor de drenagem urbana, nem um planejamento aí, como sendo, né, um plano para o manejo das águas pluviais nas áreas rurais. Também não existe cobrança, né, atualmente pelos serviços, o que é comum, é uma característica comum dos municípios brasileiros, né? E os serviços atualmente são prestados pela Prefeitura Municipal de Itu por meio da Secretaria Municipal de Obras. Em relação à macrodrenagem, os principais cursos hídricos são o Rio Tietê, o Ribeirão Piraí, córregos Itainguaçu, Braiaiá, Piratingui, Santo Antônio, São José e Taboão. Foram declarados 326 quilômetros de curso d'água natural perene na área urbana e a prefeitura realiza os serviços de dragagem e de desassoreamento, né, quando identifica a necessidade. Essas fotos apresentadas foram coletadas no momento da visita para a realização do diagnóstico. Com relação à microdrenagem, o tipo de sistema do município é o exclusivo para drenagem. Foi declarado que existe um cadastro da rede de drenagem subterrânea aí do município. Foram declarados 5.130 dispositivos de captação de águas pluviais, equivale a dizer que existem 31 unidades por quilômetro quadrado de área urbana do município, bem como 122,39 quilômetros aí de rede subterrânea, o que equivale a dizer, né, que 12% aí das vias da área urbana são cobertas com rede de drenagem subterrânea. Então, no âmbito do planejamento, né, para esse eixo aqui do saneamento, é importante a gente definir o que se trata o atendimento, o que a gente considera atendimento adequado, né? Esses conceitos, eles são estabelecidos com base no Plan SAB, no PSBR, e aí, para as áreas urbanas, né, especificamente, então, com base no Plan SAB, o atendimento adequado desse eixo do saneamento é equivalente à ausência de riscos de inundação. Esse é o conceito tratado pelo Plan SAB. Aqui no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itu, a gente traz a expansão desse conceito, contemplando também os eventos de alagamento, enxurrada e movimento de massa. Então, aqui, né, nessa revisão, considera-se o atendimento adequado das áreas urbanas como sendo os domicílios com ausência dos riscos associados à ocorrência desses eventos. Para as áreas rurais, esse conceito difere, e com base no PSBR, né, o atendimento adequado equivale à presença de solução de manejo de águas pluviais. Em 2 escalas a gente analisa. A primeira é a presença dessas soluções na área dos lotes domiciliares, também denominados peridomicílios, né, de acordo com o PSBR, e o sistema viário interno, que seria justamente aí as vias das áreas rurais. Então, para identificar o atendimento adequado, né, para que o atendimento esteja aí coerente com as premissas estabelecidas no PSBR, precisa existir a solução de manejo de águas pluviais nessa área do lote e também nas vias. Com base nesses conceitos determinados, né, foram identificados, né, estabelecidos alguns indicadores e metas relacionados a esses indicadores, de forma a avaliar aí o atendimento e
projetar, né, o avanço desse atendimento ao longo do horizonte de planejamento. O primeiro indicador aí para as áreas urbanas, ele é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação nas áreas urbanas. É um indicador utilizado no Plansab, né? E ele é estabelecido com base em dados do SNIS. O dado atual do município é de 100%, ou seja, que não existem domicílios em risco de inundação nas áreas urbanas. As metas estabelecidas para 2033 e 2041 são, respectivamente, 97,3% e 97,9%. Então, a gente observa que o dado aqui já está acima das metas estabelecidas. Nesse caso, a gente propõe a manutenção do horizonte, a manutenção desse percentual declarado ao longo do horizonte de planejamento, né? Isso é, até o ano de 2041 deve ser mantido esse percentual de 100%, incorporando aí a população decorrente do crescimento populacional. Com relação ao atendimento nas áreas rurais, são propostos 2 indicadores, né? O PSBR propõe 2 indicadores. O primeiro indicador é o percentual de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. Esse indicador ele avalia, né, a presença das soluções aí no âmbito do sistema viário interno. É um indicador estabelecido com base nos dados do censo, e esses dados eles estão disponíveis apenas para alguns setores censitários, né? Os setores, né, os domicílios inseridos em setores com ausência de dados, a gente adota a premissa aqui que todos eles estariam em déficit, né? Isso aqui no âmbito do planejamento, diante dessa deficiência, né, na base de dados aí relacionada à drenagem, a gente adota essa premissa de que, diante da ausência de dados, os domicílios estariam em déficit. Então, as metas estabelecidas para os anos de 2038 e 2041 são, respectivamente, 45% e 49%. O segundo indicador proposto para avaliar o atendimento aí nas áreas rurais é o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente. Esse indicador ele avalia o atendimento, né, na escala do peridomicílio, que seria o lote domiciliar. Esse é um indicador inexistente. Ele foi proposto pelo PSBR e, portanto, diante da ausência de dados, a gente adota a mesma premissa de que todos os domicílios estariam em déficit. Então, dessa forma, né, o dado atual aí para o município é de 0% e as metas estabelecidas para 2038 e 2041 são 30% e 36%, respectivamente. Em relação às principais carências observadas, é realmente a ausência dos instrumentos de planejamento, né, o plano diretor de drenagem urbana ou o plano de macrodrenagem aí das áreas rurais. Foram identificados pontos críticos de inundação na área urbana, então, apesar de ter sido declarado, né, que 100% dos domicílios estão sem risco de inundação, foi identificada a presença de pontos críticos aí de inundação na área urbana. Foram relatados também, né, a presença de ligações clandestinas aí na rede de drenagem, né, esse cruzamento aí entre esgotamento sanitário e a drenagem urbana, e uma carência que é não só do município de Itu, como todos os outros municípios, né, relacionada, assim, especificamente a esse eixo do saneamento, é a necessidade de atualização dos indicadores, né, existentes e o aumento da confiabilidade dos dados que já existem, como, por exemplo, o percentual de domicílios em risco, a extensão de rede ou o quantitativo de domicílios rurais atendidos aí com as soluções de manejo de águas pluviais, tanto na escala do sistema viário quanto do peridomicílio. Então, de forma, né, a sanar essas carências e garantir que as metas estabelecidas sejam atendidas no horizonte de planejamento, foram propostas ações. São elas, né? Primeiro, manter atualizado, né, o cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana. Identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas. Identificar, né, mapear a existência das ligações cruzadas indevidas aí entre sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem urbana. Elaborar o plano diretor de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando aí instrumentos de controle e verificação. Elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana.
Realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual de 100% dos domicílios urbanos sem risco, né? E sempre priorizando a utilização aí das soluções sustentáveis, visando a produção de água. Elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana. Realizar a manutenção e a limpeza periódica dos dispositivos aí de micro e macro drenagem urbana. Elaborar o plano de manutenção das estradas vicinais. Adequar o sistema viário interno aí das áreas rurais no que tange ao manejo, né, das águas pluviais, garantindo o atendimento de 49% dos domicílios rurais. Implantar soluções de manejo de águas pluviais no âmbito dos peridomicílios aí das áreas rurais, possibilitando a infiltração do escoamento superficial na fonte e garantindo o atendimento de 36% do total de domicílios aí dessas áreas. Realizar manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e estruturas de manejo de águas pluviais. Elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando aí os eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas. E, por fim, aprimorar a rede de monitoramento hidrológico do município e o sistema de previsão e alerta. Diante das ações propostas e das metas estabelecidas, foram estimados investimentos aí para os 2 horizontes de planejamento. O primeiro horizonte, né, seria de 2022 a 2033, para as medidas estruturais, foram estimados cerca de R$ 61.193.000, e para as medidas estruturantes, cerca de R$ 3.059.000. Lembrando aqui que as medidas estruturantes, né, elas são as ações voltadas aí ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, bem como a qualificação aí dos atores e profissionais envolvidos. Enquanto as medidas estruturais são realmente as ações voltadas à infraestrutura, né, da prestação dos serviços aí de saneamento. Para o segundo horizonte, então, de planejamento, né, que seria de 2034 a 2041, em relação às medidas estruturais, então, somam-se mais R$ 36.026.000, e para as medidas estruturantes foi estimado, né, mais um montante de R$ 1,8 milhões. Então, de forma resumida, esses foram os dados aí de diagnóstico e prognóstico da prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou contribuições, eu estou à disposição. Alguém tem algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Valéria, Secretaria de Meio Ambiente de Itu. Quando você menciona 12%, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse índice. Foi um dos primeiros slides. É 12% do quê, Isabela? 12? Ah, ok. Porque foram declarados, né, que no município existe 122 quilômetros de rede subterrânea. Então, de acordo aí com os dados do SNIS, né, do quantitativo de vias existentes no município, da extensão das vias aí existentes no município, equivale a dizer que 12% das vias aí possuem a rede de drenagem subterrânea. Que passa a rede de drenagem subterrânea, né, em 12% das vias das áreas urbanas do município. E o que você fala de área de drenagem subterrânea, drenagem de água pluvial nas ruas, esse número não é verdade. A gente tem área subterrânea de drenagem em todas as ruas do perímetro urbano. Esse é o dado declarado do SNIS, né, pelo próprio município. É um dado autodeclarado, a gente utiliza o SNIS como base de dados, né? Mas geralmente não é comum que todas as vias do município possuam, né, a rede mesmo de drenagem subterrânea. Mas então você está dizendo que 100% das vias da área urbana possuem rede de drenagem subterrânea? Todas as vias. Alguém aí do grupo pode me ajudar, aqui de tu, que estejam aí? Eu estou errada, estou pensando em canalização errada, ou vocês estão pensando de córregos e não rede? Me ajudem aí, pessoal. Alguém pode
contribuir? É que eu estou no celular, Isabela, eu não estou vendo mais quem está na audiência, eu não consigo ver no meu celular. Valéria, Isabela, a todos presentes. O que acontece? Esse número, ele pode ser coerente, sim, ele deve ser coerente, por quê? Porque o sistema de drenagem, diferente do sistema de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, ele busca, ele executa, né, na sua função a partir de um determinado ponto. Ele não é como uma rede de esgoto ou uma rede de água que tem que circundar todo um sistema urbano, né? O sistema de drenagem ele funciona a partir de um determinado ponto para baixo, com cotas inferiores. Então, pode ser que realmente esse número seja coerente, sim. Uma observação que eu queria fazer a respeito dos números que foram apresentados é sobre aquela questão dos 100% de unidades domiciliares fora do risco de inundação. Se nós temos, como você mesmo acabou de apresentar, que existem unidades habitacionais com risco ou com a ligação cruzada, né, de água, aliás, de drenagem e de esgoto, esse número não poderia ser 100%, né, porque o risco de inundação, mesmo que pontual, acaba sendo que iminente quando acontece chuva, né? Então, eu acho que talvez esse número de 100% não seja o mais correto. Perfeito, José Geraldo. É realmente isso, né? Primeiro, em relação à cobertura da rede de drenagem, a gente tem as bacias de drenagem, né? Então, toda a contribuição da água pluvial gerada naquela microbacia, ela drena para uma rede subterrânea. Então, por isso que quando eu digo que não é comum que todas as vias, né, do município tenham aí a rede específica de drenagem urbana aí, foi nesse sentido. Mas, de toda forma, se vocês puderem também conferir esse dado, quiserem mandar uma atualização, não tem problema, a gente ainda pode atualizar esses dados, é esse o momento mesmo. Em relação a esse dado de 100% de domicílio sem risco, realmente é igual eu pontuei, né? Na visita de diagnóstico, realmente foi identificado, foi relatado, lá foi mapeado, né, pontos de ocorrência de inundação, então realmente seria uma incoerência, né, entre esse dado declarado aí de 100% de domicílio sem risco. Como eu disse, é uma carência, né, relacionada a esse eixo da drenagem urbana, a necessidade sempre da atualização dos indicadores e da confiabilidade desses dados declarados. Então, uma das primeiras ações propostas é que realmente esse dado ele seja revisto, né, que seja feita realmente essa identificação, esse mapeamento de todos os domicílios que estariam em risco nessas áreas de inundação e também de eventuais alagamentos e enxurradas, né? A gente sabe que é muito difícil atingir esse dado de 100%, tanto que o Plansab, né, ele determina metas aí de 97,3% e 97,9%. Então, fica como uma ação aí, né, no âmbito da revisão desse plano, para que esse dado ele seja atualizado, seja revisto. Alguém tem mais alguma dúvida? Ficou claro, Valéria? Se você quiser comentar mais alguma coisa. Não, ficou claro, sim. Depois vou trocar uma ideia com o pessoal de drenagem, que infelizmente eles não entraram. Depois Perfeito. eu checo esse dado e mando para vocês o formulário, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Ana, acho que a gente pode passar para resíduos. Se alguém lembrar depois de mais alguma dúvida aí de drenagem, a gente retoma. Obrigada. Ana, nós não estamos te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Seu mudo está ligado. Oi. Agora foi. Ei, pessoal, boa tarde. Sou Ana Flávia, como a Isabela comentou, também sou engenheira ambiental e vou apresentar aqui para vocês hoje os dados, né, do diagnóstico e do prognóstico resumido, né, do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.
Vale lembrar aqui que a oficina realizada do diagnóstico, né, ela teve um lapso temporal aí, então houve confirmação dos dados na época que ela foi realizada, mas pode ser que esses dados, principalmente do diagnóstico, né, eles estejam, né, defasados e necessitem de atualização. Então eu conto com vocês aí para fazer as atualizações, mas lembrando que as outras atualizações mencionadas tanto na oficina de prognóstico quanto na reunião que a gente teve, né, em relação ao P4, eles foram já inseridos no documento, né, e nas apresentações também. Mas caso também tenha passado alguma questão, a gente está à disposição. Então, inicialmente, né, para falar sobre resíduos, a gente divide os resíduos por tipos, né? Então, vamos primeiramente aqui falar sobre os resíduos sólidos urbanos, que seriam os resíduos sólidos domiciliares, né? Que é aqueles resíduos que são gerados nas casas das pessoas por nós, juntamente também com os resíduos de limpeza urbana, que são os resíduos de varrição e resíduos também de capina e poda, né? Então, o prestador do serviço é a parceria público-privada, né? E também as secretarias relacionadas com a prestação desse serviço são a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Administração. Em relação à política tarifária, né, esse dado foi atualizado aí recentemente na nossa oficina de prognóstico, que foi mencionado que foi implementada, né, a tarifa em 2023 pela prestação de serviço, e ela é cobrada juntamente com a conta de água. Em relação aos equipamentos e profissionais, né, atualmente são direcionados aí 74 profissionais para coleta, 61 para o serviço de varrição e 119 profissionais envolvidos, né, no serviço de capina e poda. Já em relação aos equipamentos utilizados, né, para execução desses serviços, atualmente possuem 12 caminhões compactadores e 13 caminhões basculantes. Sendo a destinação final, essa é uma questão até de confirmação aqui, sobre a central de tratamento de resíduos de Itu. Se a CTR ela já está em funcionamento, né? Porque quando a gente realizou a visita, ela não estava em finalização, né? Até nas reuniões também que a gente teve, estava em finalização. E só confirmação se atualmente, né, se esses resíduos eles já são encaminhados para a CTR aí de Itu. Essa imagem aqui não foi tirada pela gente em visita, né, porque é uma imagem mais recente, mas de acordo com as pesquisas aí que eu identifiquei, estava mencionando que estava previsto para ele começar a funcionar esse ano. Então, é só uma confirmação de vocês aí, ao final, se puderem me confirmar. E foi estimada em uma geração, né, em 2023, de 63.896 mil toneladas, e com essa geração em 2041 de 74.316 toneladas, sendo que a capacidade instalada no município é de 90.480 toneladas. Essa capacidade instalada, ela quer dizer sobre a soma das capacidades dos caminhões, né, de acordo com a frequência que eles fazem as rotas. Então a gente calcula isso, quanto que o município consegue, de acordo com os equipamentos existentes, né, consegue coletar por ano. Então a gente percebe aí que atualmente, né, a capacidade instalada é superior do que é gerado, e até final de plano também não vai haver necessidade, né, de expansão dessa frota de aquisição de novo caminhão. Dentro dos resíduos sólidos urbanos também estão os resíduos recicláveis, né, que entra aí junto com os resíduos sólidos domiciliares que a gente acaba gerando. Então, a EPO, né, não sei como é que se chama, EPPO, coleta o material e leva para a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu, né, que é chamada também de Comarei. Possui 52 cooperados e 100% da população urbana é beneficiado com a coleta seletiva. Aqui, né, estão apresentadas algumas fotos, alguns registros que foram realizados na visita, né, que nós realizamos no município, e também, né, com o informativo aí de quais regiões vai ser realizada a coleta em cada dia. Então, dentre os equipamentos, né, utilizados pela cooperativa, foram destacados a prensa, né, de os materiais, a esteira, como aparece aqui na foto à direita, balança e caminhão para coleta também desses materiais.
Em relação aos serviços de saúde, né, para fazer a coleta desses resíduos, é necessário que uma empresa certificada seja, né, contratada para fazer isso. Ela não pode ser coletado pelo mesmo caminhão dos resíduos comuns. Então, é devido à periculosidade dos resíduos, né? Possui resíduos perfluorocortantes e também resíduos contaminantes, então ele precisa de ter um transporte e uma destinação diferenciada. Então, a coleta dos resíduos hospitalares, né, ela é realizada pela Epolix, e essa empresa faz a destinação final após tratamento, né, em Santana do Parnaíba. Então, aqui a gente tem umas fotos da Santa Casa, né, que a gente retirou no momento da visita, e aqui apresento o acondicionamento adequado, porque antes da empresa fazer a coleta, é preciso que nas unidades de saúde, né, tenha um local adequado para disposição desses resíduos antes de serem coletados. Então, precisa de ter o chão lavável, né, o chão e as paredes, e que tenha uma identificação também, que tenha uma porta, que tenha um ralo e também uma iluminação conforme está preconizado em lei. Então, a gente percebe que aqui está da forma correta. Então, a estimativa de geração em 2023 é de 392 mil, e com 392 toneladas, não é mil não. E a geração em 2041, aproximadamente 455 toneladas. A despesa total com a coleta de resíduos sólidos, esse dado aqui é de 2021, não é de 2019, foi de 3.405 mil. E sobre os resíduos, né, de construção civil, a Prefeitura oferece serviço de coleta diferenciado, né, de resíduos de construção civil, e eles são destinados para o aterro de inertes. Então, foram identificados, né, na visita também a existência de descarte inadequado de RCC em alguns locais, né, em terrenos baldios, e o município também possui ecopontos, que recebem os resíduos de construção civil, que é levado pela população, né? Então, aqui foi uma foto também tirada na nossa visita, de local de recebimento, né, desses resíduos. Então, a gente tem a geração aqui estimada em 2023 de 109.860 toneladas, e com a previsão ainda de geração em 2041 de 127 toneladas. Então, a gente pode ver aqui que a geração de resíduos de construção civil ela chega a ser bem maior do que a de resíduos sólidos urbanos, né? Então, em relação, né, às metas que foram analisadas nesse plano, então foram estabelecidos para o atendimento urbano, né, as metas identificadas no PLAN-SAB, no Plano Nacional de Saneamento Básico, que determina que a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos sólidos até 2033 ela seja de 100%, sendo que o dado atual do município é de 100%, né, já da área urbana. Então, a gente prevê aí que com o aumento populacional, né, com o aumento do número de domicílios também, que esses novos domicílios eles sejam contemplados com esse atendimento também, para que até 2041 permaneça, né, essa porcentagem aí de 100% de atendimento da área urbana. Já para a área rural, foram levados em consideração, né, estabelecidos no Programa de Saneamento Brasil Rural, que determina que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos para a região sudeste até 2038 seja de 85%. Então, a coleta direta é aquela coleta, né, realizada porta a porta, onde o caminhão passa ali recolhendo os resíduos, e a coleta indireta, mais comumente implementada na área rural, é aquela coleta onde existem pontos, né, onde a população encaminha os seus resíduos para aquele local e o caminhão passa somente lá nesses pontos, né, devido à viabilidade técnica. Então, o dado atual do município é um dado, né, um dado muito bom, de 99,4%, aí quase 100% da área rural é atendida com a coleta de resíduos. Então, já atingiu a meta estabelecida, né, pelo PSBR para 2038. Então, a gente prevê aí que até 2041, né, 100% dessa população rural também seja atendida com a coleta, né, tendo aí a universalização dos serviços
contemplando tanto a área urbana quanto a área rural. Então, as principais carências, né, não foram identificadas muitas carências, então, somente 8 ecopontos dos 16 previstos, né, estão em funcionamento. Locais na área rural sem coleta de resíduos domiciliares, então a gente viu uma pequena porcentagem de 0,6, né, pontos percentuais aí que precisa de acrescentar para que a área rural seja completamente atendida, e somente 10% da área rural é contemplado com a coleta seletiva. Então, foram propostas as seguintes ações, né, levando em consideração as carências identificadas. Fiscalização do serviço realizado pela EPO Soluções Ambientais, né, para abrangência de atendimento com coleta de toda a área rural. Encerramento do aterro sanitário Pinheirinho. Implantação de compostagem, como a gente vê, né, que o município está avançado nas questões dos resíduos sólidos, né, em muitas questões, a gente prevê a implantação de compostagem, que seria a reutilização, né, dos resíduos orgânicos. Então, a compostagem pode ser utilizados, né, os resíduos de poda, o da capina, né, também, e também resíduos orgânicos, né, de alimentos. Então, ele pode gerar um composto rico em nutrientes que pode ser utilizado em hortas e plantações. Implantação de placas de proibição, fiscalização pela Prefeitura Municipal. Essa ação aqui é voltada especificamente para os locais, né, onde são identificados a disposição irregular de resíduos, principalmente, né, resíduos de construção civil, mas também de resíduos domiciliares. Elaboração e execução do plano de remediação ambiental para o sítio São Bento, expansão e divulgação da coleta seletiva na área rural, né? Como a gente havia mencionado, uma pequena parcela da área rural é contemplada com essa coleta. A instalação dos ecopontos, né? Dos ecopontos faltantes dos 16 previstos, e campanhas de educação ambiental para melhor separação dos resíduos recicláveis, né? Informando quais resíduos que podem ser destinados para a coleta seletiva, como que deve ser a higienização, né? E também informando o horário de quais são os dias, quais são os locais que possuem o atendimento por essa coleta. Então, a gente prevê que, de acordo, né, com as ações propostas, estão determinados os investimentos necessários para a realização delas. Então, aqui, de 2022 a 2033, estão previstos aí 6.311.000 reais aproximadamente, sendo aí de 2034 a 2041, né, em medidas estruturais, 3.650.000, e as medidas estruturantes, aproximadamente 631.000 até 2033, e de 2034 a 2041, 365.000. Então, eu finalizo aqui, né, um breve, né, explicação aí, apresentação sobre o diagnóstico e o prognóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, eu abro agora para dúvidas, comentários, contribuições, atualizações. Fiquem à vontade, pessoal. Ana Valéria está com a mão levantada? Claro. Pode Vamos falar, lá, Valéria. Ana. Eu não. Está faltando no documento, tanto no diagnóstico como nos prognósticos, os nossos contratos e os nossos planos de investimento sobre a PPP, né? Então, como Itu tem uma diferenciação, que tem já um contrato de parceria público-privada de 35 anos, 42 anos, desculpa, ela já tem um plano de investimentos para ir atendendo a 100% talvez, de todas essas ações. Então, eu pediria para vocês entrarem em contato com a Secretaria de Administração, mas eu vou te mandar, Ellen e Ana Flávia, o contato para vocês terem acesso a esse documento da parceria público-privada, para poder citar a CTR, inclusive, ela é só citada numa frase, mas ela tem todo um desenvolvimento de tecnologias de tratamento de resíduos que não está mencionado no plano e que vai ser implementado, já está sendo implementado. A CTR, como modo de informação, ela já está com licença de instalação,
já iniciamos a terraplenagem do novo aterro e o fechamento, já está terminado o fechamento. Então, dentro dessa perspectiva e dentro de um plano de saneamento, falando do item resíduos, eu acho que tem que melhor compor junto ao plano de trabalho da PPP, senão fica desconectado. E a outra coisa é que no penúltimo slide aí, a gente já tem um plano de compostagem de podas e capina instalados dentro do aterro do Inertes, aterro de Inertes Bom Retiro. Então, já existe Tá essa ok. compostagem e amanhã eu vou mandar para vocês os dados anuais de recolhimento para vocês também contemplarem no plano. Então, não é uma ação futura, é uma ação que já acontece há muitos anos, desde 2007. Acho que 2007 e 2008 a gente já faz compostagem de podas e capinas que são entregues lá no aterro de Inés. E a Tá outra ok. coisa é que está gravado, né? Então eu estou falando meio rápido, depois vocês pegam as anotações aí. Tá joia, eu tô anotando à E aí, medida que eu consigo. e se vocês puderem voltar, Ana Flávia, o slide, puder voltar um pouquinho o slide, eu não lembro qual é o número. É relacionado aqui. Volta para mim. Isso, então assim, ó, volta. Aqui? Aí. Aí. Então, o dado atual é esse mesmo. Então, a Ana Flávia fez um comentário muito propício, né, para todo mundo que está aqui na audiência, de que a maioria dos municípios fazem coleta na zona rural pontual, né? Então, passam em áreas de lixeira e vão recolhendo esses lixos que estão acumulados pelos sítios, digamos assim, em pontos estratégicos. Em Itu isso não acontece, a gente tem uma malha rural muito grande de zona rural, então eu gostaria de que contemplasse a nossa malha rural dentro do plano, mostrasse o mapa do malha rural e o mapa do atendimento da zona rural em termos de resíduos, que a gente tem, porque ele não é pontual, é trecho. Então a gente passa nas estradas principais, na frente desses sítios, e é recolhido porteira a porteira. Então, isso é muito importante, porque nos diferencia dos outros municípios, inclusive. É isso, o restante acho que é por aí mesmo, tá certo? Agora passa para o próximo, desculpa. É que como é minha área de resíduos, então eu me atento mais Não, fica à aos dados. vontade. Então, é isso mesmo, o resto está tudo certo, muito bem. São 16 previstos mesmo no plano. Isso, e depois a próxima tela. Aí as ações. Então, o encerramento é verdade, o sítio São Bento é o sítio do Aterro do Pinheirinho, acho que é legal colocar sítio São Bento, Aterro do Pinheirinho, para fazer uma alusão que é o mesmo local, senão parece que a gente tem áreas contaminadas em 2 lugares e não é o mesmo local. E a implantação da compostagem tem que sair daí e colocar as ações propostas na PPP. Então, tem que cruzar agora o que está previsto de incremento e ações propostas e plano de investimento da PPP com ações propostas do plano, para poder ficar todo mundo no mesmo documento. Tá ok. Valéria, muito obrigada. Só para mencionar a questão da CTR, é porque quando a gente realizou a visita, né, ela estava em outra fase, né, não estava tão na fase de finalização igual está agora, e realmente não tivemos atualização, mas é importante mencionar, então, atualmente, você falou que está com licença, mas então ela não está em funcionamento, então os resíduos, eles estão qual que é a destinação final dos resíduos? Sólidos hoje é Aterro urbanos. Pinheirinho, isso, hoje é Aterro Tá. Pinheirinho, tá tudo certo. Então, nós estamos no momento de encerramento do Pinheirinho e Beleza. implementação da CTR. Só que essa transição eu não vi no texto. Então, tem que colocar no texto, não sei em qual dos produtos vocês vão ter que encaixar que essa transição vai ocorrer. Sim, então está prevista essa transição esse ano? Está previsto para começo do ano que vem a operação. Tá, início de 2024. Não, tá ok. Eu vou entrar em contato mesmo para ver essa questão do contrato, né? Então, a compostagem, mas a gente poderia mencionar, então, para abranger, por exemplo, a compostagem de orgânicos que é gerado pela própria população?
tendo em vista que É, a questão dos resíduos no município de Itu, ela é bem evoluída, né? Então, eu acho que seria um próximo passo, porque a gente já vê municípios que fazem essa coleta e dos resíduos orgânicos gerados pela própria população, não só os de isso capina e mesmo. poda. Podemos Isso. Então, podemos adequar para como esse ações sentido, então? podemos, Então, mas quando vocês verem o plano de ação da CTR, vocês vão ver que a central de tratamento de resíduos, que não é um aterro comum, é uma central de tratamento de resíduos, ele sim. vai ocupar essa massa orgânica para gerar energia. Então, aí, você não vai precisar separar esse composto em casa, entende? Então, a Uhum. ação futura é a implantação da CTR, Tá porque ok. já está pensando em outros mecanismos. Quando vocês lerem o documento, possivelmente vocês vão ter que dar uma boa adequada aí para os cenários futuros, entende? Tá Cenários ok. futuros e ações propostas. Beleza. Tá ok, então, Valéria, muito obrigada pelas suas É isso da minha contribuições. parte. Obrigada. Obrigada, Valéria, pelas considerações. Bom, eu acho que agora a gente pode passar para o eixo de abastecimento de água, Rodrigo. Podemos sim. Boa tarde aí, gente. Meu nome é Rodrigo Camargo. Eu sou o especialista aqui do consórcio Cobrapimi. Vou estar apresentando o eixo de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para darmos início. Então, vamos lá. Os serviços de abastecimento de água no município, né, eles são prestados pela Companhia Ituana de Saneamento, que é a CIS. Ela é uma autarquia municipal, né, criada em 2017 pela Lei Municipal 1867, e a regulação e fiscalização dos serviços, né, hoje é realizada aí pela Ares PCJ. O atendimento, né, a prestação, na verdade, dos serviços coletivos de abastecimento de água, ela ocorre na região da sede, e também da região de Pirapitingui, no município, sendo que há o atendimento aí nessas áreas também de perímetro, né, urbano aí em volta dessas duas regiões aí do município. Além disso, né, observa-se a presença, foi observado, né, durante a elaboração do plano municipal, a presença aí de loteamentos, né, já situados em áreas rurais dispersas aí, onde a prestação e o atendimento aí por sistemas coletivos que são operados pelos próprios condomínios, né. O sistema coletivo hoje, né, ele conta hoje com captações superficiais e também de poços profundos tubulares, né. As captações, superficiais, elas são as que operam, né, na maior parte do tempo, né, são responsáveis aí por 100% do abastecimento público municipal, sendo os poços aí utilizados apenas aí para complementação em determinados períodos que assim fazem necessário, né, como os períodos de estiagem. Então, no subsistema da sede, né, a gente tem, são 7 captações superficiais, né, hoje, e também tem uma previsão aí de uma nova captação em Otuguaçu, que incrementará em mais 600 litros por segundo. Já na região de Pirapitingui, aí a captação aí hoje ela é realizada por a partir de três, né, que é a represa Sítio Castelo, a represa São Miguel e a represa Pirajibu. O município hoje ele conta com 4 estações de tratamento de águas superficiais, né? Na região da sede, né? A ETA 1 e a ETA 7, e na região de Pirapitingui, a ETA 3 e a ETA 8. Na saída dos poços, né? Quando eles encontram-se em operação, né? É realizado aí o tratamento simplificado. A ETA 1, né, que é a ETA Rancho Grande, ela possui uma capacidade nominal instalada aí de 600 litros por segundo e é responsável pelo tratamento de água que abastece a maior parte do município. Ela recebe a água bruta, né, das captações da represa Fubaleiro, represa Braiaiá, represa Santo Antônio, represa Fazenda da Ponte, Mombaça e Pau d'Alho. A tecnologia de tratamento lá adotada é tratamento convencional, composta de coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção.
A ETA 3, né, portal do Éden, ela possui uma capacidade nominal instalada aí de 31 litros por segundo e é responsável pelo tratamento de parte da água que abastece o distrito de Pirapitingui. Ela recebe água bruta, né, da captação represa City Castelo. O tratamento lá é o convencional, né, com coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. A ETA 7 Itaim, ela tem uma capacidade nominal aí de 110 litros por segundo e é responsável pelo tratamento ela é responsável pelo tratamento da outra parte, né, que é de água que abastece a sede. Então, ela trata águas que são oriundas aí da represa Itaim. Essa unidade, ela é composta aí de 4 módulos compactos abertos com a tecnologia de tratamento convencional e onde é realizada, né, coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. E a última ETA, né, que é a ETA, o ETA Hospital Pirapitingui, ela é composta aí por 2 ETAs, na verdade, né? É uma mais antiga, né, com capacidade de 60 litros por segundo, e uma versão nova aí com capacidade de 120 litros por segundo. Juntas as duas, né, totalizam aí uma capacidade de 180 litros por segundo para o tratamento de água complementar aí para a região de Pirapitingui. Ela recebe água bruta das captações da represa São Miguel e represa Pirajibu, e o tratamento lá é o convencional, também com coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. A reservação de água, né, ela é realizada a partir de 36 centros de reservação espalhados pelo município, dos quais aí totalizam uma capacidade de acúmulo total de água de 31.615 metros cúbicos. Então, essa situação aqui, depois a gente vai comentar que existe uma carência, né, que foi apontada até na oficina realizada do município, de que elas não se distribuem, né, uniformemente, né, existem áreas hoje que são atendidas que não possuem unidade de reservação. Então, vamos lá. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do plano municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade, com presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Para as áreas que serão atendidas por sistemas coletivos, né, a definição das metas, ela seguiu a Lei Federal número 14.026 de 2020, PlanSap. Então, até 2033, né, deverá ser provida aí uma cobertura aí de 99% para as áreas atendidas, né, por essas áreas, né, serem atendidas por sistemas coletivos, e 2041, aí, ao final do horizonte de planejamento, a gente prevê aí 100% de atendimento. Conforme dados, né, repassados aí pela CIS, né, o índice atual hoje é de 100%, né, dentro dessas áreas hoje que operam. Já para essas áreas, fora dessas áreas a serem abastecidas por sistemas coletivos, o acesso se dará por soluções individuais, né? E as metas estipuladas, elas seguiram as metas do PSBR, o qual prevê que até 2038, 100% desses domicílios eles sejam abastecidos por formas adequadas de abastecimento de água. E esse índice deverá ser mantido constante, né, nos demais índices, então chegando aí a 2041 com 100%. E atualmente aí o índice encontra-se em 78,4%, né, dessa população abastecida por formas adequadas. Então, o déficit no município ele se encontra hoje para essas áreas fora, né, das áreas atendidas aí por sistemas coletivos. Além, né, das metas de cobertura, né, foram, no âmbito do Plano Municipal de Saneamento Básico, foram definidas algumas metas aí para mensurar a qualidade dos serviços prestados, né? Então, essa análise ela é baseada em 4 indicadores. O primeiro, né, ele é relacionado à eficiência de tratamento, que é medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto que até 1% das amostras, né, do ano acusem a presença desses micro-organismos, sendo que atualmente, né, o índice no município é de 9,55%. Então, demonstrando aí uma desconformidade aí para o tratamento realizado aí no município. A gente também tem o segundo, que é o índice de regularidade, né, que é o mesmo indicador que foi proposto pelo PlanSab para avaliação do Plano Nacional de Saneamento Básico, e cuja meta definida para a região sudeste foi de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações.
Conforme dados, né, pelo prestador, não foi possível o cálculo desse indicador, conforme dados prestados pelo município no SNIS, não foi possível o cálculo. Os dois últimos, né, correspondem ao índice de hidrometação e o índice de perdas de água na distribuição, sendo que as metas, elas também foram estipuladas para a região sudeste pelo Plan SAB, elas são de 100%, né, do índice de hidrometação, que já é cumprido aí pelo município, e de 29% para 2033 pelo índice de perdas de água na distribuição. E o índice atualmente no município, né, ele se encontra elevado, é de 51,4%. Então é necessário aí ações aí para que ocorra essa redução aí das perdas de água no sistema. Então, as principais carências observadas no município, né, com destaque tanto na fase de diagnóstico quanto de prognóstico, né, das demandas pelo serviço de abastecimento de água, a gente tem que, primeiro, se destacar elevado índice de perdas do município, né, um valor aí acima da média do estado de São Paulo, dos demais municípios do Cerício. Então, é necessário aí ações aí para tornar mais eficaz, né, a operação, as ações já desenvolvidas, né, para o controle das perdas aí pela CIS. Outra situação que foi apontada, né, na oficina realizada, é que diversos bairros de áreas urbanas isoladas não são atendidas hoje pela rede pública de abastecimento devido à má distribuição aí dos reservatórios da rede de abastecimento de água. E também, uma vez que o déficit hoje ele se encontra, né, fora das áreas atendidas por sistemas coletivos, é necessário aí o apoio, né, para a implantação de formas adequadas de abastecimento de água para essa população que reside nesses locais, né, que são áreas rurais. Então, os programas e ações a serem desenvolvidos aí para o eixo de abastecimento de água nos próximos 20 anos. A gente tem a primeira ação é a elaboração de estudos de viabilidade e projetos, né, para a implantação de sistemas coletivos de abastecimento de água para as áreas que hoje, atualmente, não são atendidas, né. Esses estudos, eles deverão ser implementados logo nos primeiros anos do plano, né, e visam avaliar, né, de como que se dará o abastecimento de água para essa população, o atendimento. Será por sistemas coletivos, né, por apresentarem viabilidade técnica e econômica para a implantação de rede coletiva, ou caso contrário, né, que não possui essa viabilidade, que seja realizado aí por soluções individuais e com a definição, né, de qual a melhor solução a ser implementada. Esses estudos também deverão levantar, né, os números de ligações a serem atendidas, extensão de rede, caso for essa solução, qual que é a população a ser abastecida, né, e outras informações necessárias aí. Após a elaboração de estudos, né, a gente tem a ação da ampliação do atendimento, né, adequado para o sistema de abastecimento de água. E esse atendimento, né, a gente vai ter que prover soluções coletivas ou individuais, conforme os estudos, tendo, né, como base, né, as metas definidas para 2033. Então, são ações a serem desenvolvidas no curto prazo para que ocorra, né, o incremento aí do índice de atendimento. A gente também tem a ação da ampliação das redes de abastecimento, né, baseado na carência que foi apontada durante a oficina, e também pensando, né, que o município ele passará nos próximos 20 anos aí também por ampliação dessa área urbana, né? Então é necessário aí uma ação a ser executada no curto, né, prazo para o atendimento dessas áreas não atendidas e no médio e longo prazo, né, para o atendimento desses domicílios que passarão a serem incorporados às áreas urbanas devido ao próprio crescimento do município, né. A gente tem uma ação contínua, né, de melhoria no controle das perdas de água da distribuição, né, que é uma ação a ser desenvolvida pelo prestador, né, pela CIS, para que torne mais eficaz, né, as ações que já são desempenhadas aí e possa efetivamente, né, reduzir essas perdas de água do município. A outra ação é de manutenção e melhoria, né, dos sistemas coletivos de abastecimento de água, né. Então, conforme foi apresentado, a gente tem alguns indicadores para avaliar a qualidade dos serviços prestados, né, e dos 4 propostos, 2 encontram-se em situações de desconformidade. Então,
para os índices que estão em conformidade, é necessária a manutenção desses indicadores, e para os que estão em desconformidade, né, questão da eficiência do tratamento e das perdas de água, que sejam desenvolvidas aí ações aí para que aprimore, né, a qualidade dos serviços prestados. A gente tem um programa de regularização ambiental dos sistemas de abastecimento de água, então, pensando nesses novos sistemas que serão implementados no município, né, de coletivos, é necessário que eles estejam, né, regularizados ambientalmente, possuam licença de operação e que providenciem, né, a destinação adequada do lodo gerado, né, pelo processo de tratamento de água, caso seja gerado, né, pelo processo na verdade, caso seja gerado, que ele seja destinado adequadamente. Para a população, né, a gente tem uma ação voltada de educação ambiental para essa população, visando o uso consciente da água, né? Os índices de consumo per capita do município, eles não são elevados quando a gente compara com os demais municípios do Cerizo, porém, pensando num cenário aí de incremento populacional e redução da disponibilidade hídrica, né? A pressão pelos mananciais, ela tende a aumentar. Então, a gente estipula essa ação, né, a ser desenvolvida aí tanto pelo município quanto pelo prestador, para que ocorra essa educação ambiental e a conscientização do consumo de água aí para a população do município. E a última ação, né, já voltada aí para a população que vai ser atendida por soluções individuais, né, é o apoio da administração pública municipal, né, que é a titular dos serviços nessas áreas, que ocorra aí o apoio pela distribuição de kits para o tratamento de água, né, visando a garantia, né, dos padrões de potabilidade da água consumida por essa população, além da capacitação técnica, até tanto da operação desses sistemas, dessas soluções individuais, quanto também da manutenção, né? Então, é necessário prover, né, essa capacitação técnica aí a todos os responsáveis dos imóveis rurais, uma vez aí que eles são os próprios operadores desse sistema. Então, os investimentos previstos, né? A gente tem que até 2033 são previstos investimentos em medidas estruturais que englobam obras, intervenções físicas e infraestrutura de saneamento básico na ordem aí de 111.819.690 reais. Já no período posterior, entre 2034 e 2041, os investimentos eles totalizam aí 68.413.149 reais. Os investimentos em medidas estruturantes, né, também denominados não estruturais, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos, né, de participação e controle social, a qualificação dos atores envolvidos, ou desenvolvimento de estudos e projetos, né, eles totalizam aí até 2033 o montante, né, de R$ 5.252.810 reais, e no período posterior, né, de 2034 até o final do plano de 2041, R$ 2.888.542 reais. Já para a implementação de soluções individuais, né, e também um apoio para a manutenção e operação desses sistemas, né, são previstos aí investimentos até 2033 da ordem de R$ 2.885.994 reais e no período posterior aí de R$ 1.336.014 reais. Então essa, né, é a apresentação do eixo de abastecimento de água. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas e fazer contribuições. Diego, pode falar? Diego, Olá, boa tarde. Me escutam? te escuto, Diego. Certo. Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber se no documento final da revisão do plano, as ações, os investimentos, eles vão estar, perdão, estarão um pouco mais detalhados e separados por região, por tipo de ação, algo um pouquinho mais especificado, porque em relação ao produto 5, né, que é a última versão da última oficina,
na minha percepção, está um pouco generalista demais as ações, né? Então, seria importante até para o acompanhamento, para a execução por parte, né, de quem de fato vai executar, seja titular ou o prestador, e para acompanhamento, né, regulatório, seria interessante que essas ações previstas elas estivessem mais detalhadas, né, para a gente acompanhar a evolução e a execução dessas ações e da execução dos investimentos ao longo do horizonte do plano. Posso falar, Rodrigo? Pode, fica à vontade, Raíssa. Tá. Bom, a gente pode tentar detalhar um pouco mais, Diego? Não sei se ele está aqui ainda. Assim, Estou aqui Raíssa, sim, só bom dia, tá. só para facilitar. Não, beleza. A gente pode tentar detalhar algumas ações, algumas a gente consegue, outras nem tanto, porque elas acabam sendo um pouco mais abrangentes mesmo, mas a gente tem no produto 6, né, eu não sei também ó, se posso ter esquecido de falar na apresentação inicial, a gente tem os indicadores que a gente propõe para acompanhamento do plano junto com o banco de dados, né, para ir avaliando se aqueles indicadores estão sendo cumpridos ou não, lógico, né, relacionados aí com as ações. As ações a gente optou por deixar por prazo, né, determinar o prazo que ela vai ser executada e quem que é o responsável, né, e aí a área de abrangência de cada uma delas, se é área rural, se é área urbana, enfim. E aí algumas coisas a gente cita os bairros ou cita as localidades, mas a gente pode rever e tentar, dentro daquele mesmo texto, especificar um pouco mais. E para isso a gente até, né, vou até falar que a gente conta bastante com o pessoal, tanto dos prestadores quanto da própria prefeitura, para tentar especificar. Quanto mais informações mandar para a gente consegue especificar mais, falar o nome da comunidade, né, o nome de alguma parte específica, né, se for o caso de um bairro, enfim. A gente conta bem com a colaboração de vocês para apontarem isso para a gente, né? Lógico que a gente fez o cálculo das demandas por todo o município, mas alguns nomes, assim, algumas denominações, a gente precisa muito do apoio tanto da prefeitura quanto dos prestadores para deixar, eu concordo com você, isso o mais específico possível mesmo. Perfeito. Então, até puxando alguns pontos que o Rodrigo comentou ao longo da apresentação dele, né, o déficit de reservação, as trocas, né, de redes, ampliação de rede, e especificar quais regiões são deficitárias, seja para essas estruturas ou outras, auxilia bastante na elaboração de projetos, né, pelo prestador para executar essas obras, para executar a obra e depois acompanhar. E aí uma dúvida mesmo, e aí eu até ia pedir uma ajuda do pessoal da CIS, que estiver acompanhando, seria nos números sobre as captações em Itu. Se eu não estiver enganado, eu acho que hoje a captação Mombaça é a principal, e a Fubaleiro bem distante em termos de vazão. Não sei se a minha informação está um pouco defasada, mas aí ia pedir a confirmação do pessoal da CIS sobre isso. Obrigado. Boa tarde. Sobre o trabalho, o que a gente poderia estar falando aí? Existe o que o Diego falou a respeito das captações. Alguns números estão trocados ali que a gente pode ajudar a corrigir depois, tá? Hoje, só a captação Mombaça deve estar próximo de 300 litros por segundo. E o Fubaleiro ele está um pouquinho reduzido, por volta de 240, 250, tá? A captação do Paudalho está em torno de 50 litros. Então, a gente precisa fazer esse balanço aí. Com relação, por exemplo, à denominação de alguns mananciais, o Pirajibu, ele é um ribeirão, tá? E a nossa captação é a fio d'água, não é represa, tá? Então, acho que é interessante corrigir isso daí. Com relação ao que o Diego falou sobre números, sobre planejamento, eu acho que seria interessante que nós tivéssemos um tempo aí para poder sentar e conversar a respeito, porque nesses últimos anos nós fizemos praticamos o dever de casa e fizemos alguns estudos que eu acho que podem contribuir para esse norte aí que no caso o Diego tá apontando, tá? Eu acho que deixar o trabalho de vocês baseado
só em índices por período, eu acho que fica um pouquinho vago. Então, a gente tem um material que pode ser incluído nesse relatório final e que pode contribuir muito com o planejamento, né? Inclusive na busca de valores para financiamento. Eu acho que isso aí é bem importante. Nós temos um material que pode ser utilizado nesse relatório, sim, tá? Bom, só fazer uma pontuação aqui, depois se o Rodrigo precisar complementar também. Bom, José Geraldo, eu agradeço, né, muito as informações, a gente fica aguardando. Depois da oficina também, vocês ficaram de enviar algumas informações para a gente ainda não recebeu, até desses ajustes que vocês pontuaram. Como eu disse, né, tanto na oficina quanto aqui, a gente sempre leva em conta o plano de investimento de vocês, a gente fez isso para todos os municípios da Sabesp, todos os municípios dos outros prestadores, e a gente precisa que vocês mandem isso para a gente, assim, o quanto antes, porque a gente tem o nosso contrato para finalizar. Então, assim, a gente não consegue dar mais tempo, a gente já deu o tempo da oficina, depois da oficina, a gente já está realizando a audiência, enfim, porque senão a gente está disposto a fazer esses ajustes, estou concordando com vocês dos ajustes que eu estou falando, né, desses números aí, ou de dar maior precisão, se vocês têm esses estudos, a gente acha excelente, podemos discutir, podemos, né, falar sobre esses estudos, mas eu queria realmente pedir se vocês conseguissem enviar isso até o início da próxima semana para a gente, seria fundamental para a gente refazer os cálculos de investimento, refazer os cálculos de demanda, se for o caso, porque a gente realmente precisa dessas informações, sabe? Então, assim, se vocês puderem mandar isso para a gente, porque, bom, a Otília falou ali, a gente já está com o contrato há muito tempo, e a gente precisa realmente finalizar o contrato, a gente quer entregar um produto, claro, de excelência, mas aí eu queria contar com vocês e enviar essas informações para a gente o quanto antes. Se for o caso, a gente marca uma reunião separada, não tem problema. A gente está disponível aqui para fazer os ajustes que forem necessários. Só queria contar com a colaboração de vocês em relação à questão do tempo mesmo, né? Até porque o Ministério Público pressiona a gente para terminar o contrato, para finalizar as coisas, enfim, a própria, né, as agências reguladoras pressionam os municípios. Então, assim, só falar que a gente está disponível e aí a gente pode marcar alguma outra reunião no final dessa semana, início da próxima, para a gente já começar a atualizar o que for necessário, né? Nomes, enfim, é mais tranquilo, mas se for algum dado de demanda, de investimentos, a gente já conta todos aqui. Bom, acho que é isso. Não, Acho que é interessante fazer essa inclusão de material e, assim, a participação desse trabalho, né, a inclusão, a partir do momento que a gente passou a acompanhar vocês, a gente tem percebido que teve alguns delays aí com relação à informação, mas a gente pode recuperar isso aí agora antes da finalização para deixar ele um pouquinho mais, vamos dizer assim, fidedigno, né? Vamos dizer mais a realidade daquilo que nós aqui como dia a dia estamos vislumbrando, vamos dizer assim. Não, acho que é perfeito, né? Teve essa mudança de administração, a gente entende isso tudo, enfim, a gente vai atualizar todas as informações, detalhar todas, a gente só precisa, né, conta com vocês aí nesses prazos aí para a gente também cumprir o nosso contrato do lado de cá. Mas a gente está disponível para fazer todos os ajustes, sim. Desculpa, Diego, te interrompi aqui. Não, eu só ia agradecer mesmo ao José Geraldo, ao Rodrigo e a você. Obrigado. Obrigada, a gente que agradece pelas colaborações de vocês. Obrigado, gente. Então, da sequência aqui, gente, algum comentário a mais? O eixo de abastecimento de água ou podemos passar para esgotamento sanitário? Reginaldo levantou a mão, não sei se ele gostaria de falar agora. Sim, boa tarde para todos. A questão da distribuição de água, a cidade de Itu, ela cresceu por vários anos de forma desordenada. Então, hoje, esse déficit que você apontou, dessa desigualdade de distribuição de água, existe um problema em decorrência da forma que a cidade cresceu desordenada, sem um planejamento hídrico de distribuição de malha para fazer o atendimento tanto da rede quanto da coleta de esgoto. Era assim muito comum criar um novo bairro e sangrar da própria rede já existente, às vezes até mesmo sem um reservatório de água, para se ampliar um bairro seguinte. Então, hoje, quando a gente dá uma diretriz de água aqui da CIS, a gente dá uma diretriz
de uma rede dedicada, de ampliação de um reservatório, que não vai servir só aquele empreendimento, aquele bairro novo, aquele condomínio, mas sim toda uma região que vem sendo, que sofre por questão de pressão, que sofre por questão de queda de pressão ou de desabastecimento nos períodos de estiagem. Então, hoje a gente já faz essa demanda para que a gente consiga resolver um passivo aí de 30, 40 anos dessa má estruturação da malha hídrica da cidade. O Reginaldo, falhou um pouco a ligação, mas eu acho que eu consegui entender o que você comentou. Só se cometeu um equívoco, você pode me corrigir. Mas com as informações disponíveis hoje, né, a gente fez essa análise de demanda pelo serviço de abastecimento de água para o município todo. E quando a gente analisa o cenário geral do município, né, a gente verifica que não há déficit de reservação, de déficit de produção de água. Existe uma condição aceitável pensando na projeção, né, populacional que foi projetada para o município de Itu. Então, os pormenores, né, que são essas informações de região, né, áreas do município, essas informações a gente precisa muito do apoio de vocês. Então, essas regiões, até que você comentou, que sofrem com esses problemas, né, principalmente em períodos de escassez, né, que seria interessante para o plano que elas fossem apontadas, repassadas para nós, porque a gente não teve acesso à setorização, medicamentação do município, então, dessa forma, já que vocês conhecem essas regiões mais críticas, né, seria interessante para a gente até se basear dentro desses programas que a gente prevê, onde que podem ser realizados os estudos que vão confirmar, né, e apresentar o cenário adequado para essas áreas. Não, perfeito, perfeito. A gente está na dúvida com vocês de alguns documentos, inclusive até a nossa dificuldade até para fazer a verificação dos documentos. Porque se ele viesse para a gente de forma editável, seria muito mais fácil a gente fazer a correção e depois fazer o comparativo do que vocês escreveram da primeira vez com as correções que a CIS fez. Porque daí ficaria muito mais dinâmico para a gente, tanto para mim quanto para o pessoal da engenharia, poder fazer as correções necessárias. Eu não sei se isso seria possível, que isso facilitaria muito até esse feedback das informações que vocês precisam até o início da semana. Principalmente, acho que no material 4. Principalmente no material 4. Quanto é um material muito extenso, com vários segmentos, se a gente conseguir de água e esgoto, que é ali que eu acho que é o principal, onde tem os números, vazões, informações de distribuição, a abrangência por região, isso ficaria muito mais fácil da gente detalhar da nossa visão técnica do município e depois fazer um comparativo com o que vocês fizeram. Não sei se seria possível isso. Porque no produto 4, Reginaldo, aquelas análises de demanda, né, pelo serviço, elas foram construídas com base em planilhas Excel que a gente simulou, baseado tanto na infraestrutura informada por vocês e na nossa projeção populacional. Então, aquilo é o resultado esse cálculo, né, que a gente desenvolveu. Não sei se tornar o documento editável resolveria. O que a gente adota muito com os outros municípios foi eles comentarem no PDF mesmo os pontos específicos, né, onde que a gente teria atenção, e aí, ou poderia rever, né, a informação, e aí, caso a gente poderia estar conversando posteriormente aí esses pontos específicos, após revisar, né, mesmo esses cálculos. Não sei se a Raíssa quer complementar alguma coisa. Oi, Rodrigo. Eu acho que eu perdi um pouco aqui do que vocês falaram, sobre comentar no Word, pelo que eu vi no final da sua fala, é isso? Isso, exato. Infelizmente, a gente não consegue fornecer os documentos no Word por uma questão de alterar alguma coisa, enfim, a gente não perder muito esse controle. Mas todo mundo tem feito comentários no PDF mesmo, mandando, olha, mudar isso aqui, você pode mandar os estudos também para a gente que tiver alguma coisa de vazão, esses planos de investimentos que vocês tiverem, e a gente, né, insere eles aqui, mas aí vocês podem ir pontuando em cada parte do documento onde vocês acham que precisa ser ajustado.
Eu fiquei com uma... Vocês apresentaram um valor, acho que acredito, de estrutural, né, de investimento estrutural na ordem de 111 milhões, né, uma previsão de que até 2033. Esses dados foram em base de projetos que a gente passou, provavelmente? Ou é uma projeção do que vocês viram como necessário? Duas coisas. Acho que assim, quando vocês mandaram projetos, a gente considerou os projetos. E a gente fez, lógico, né? A gente fez uma projeção populacional para ver quanto que ia crescer no município, tanto de população quanto de municípios, né, que foi no de domicílios, que foi no P4, né, que a gente já tinha passado para vocês, quanto que ia crescer em cada um dos setores, e aí quando tem plano de investimentos, a gente considera os valores que vocês aplicam, né, em relação aos investimentos de rede, de estações. Quando não tem, a gente aplica os valores da região, os valores que são geralmente praticados. Então, assim, é muito importante que vocês passem essas informações de investimentos para a gente, porque vai ficar, como a gente mencionou, mais fidedigno ao que a realidade do prestador de serviço. Então, a gente sempre leva em consideração a realidade do prestador de serviço. Então, a Sabesp tem um custo, os outros prestadores têm outro, mas aí a gente precisa... Os SAIs, né, que a gente trabalha, tem outro tipo de custo, então a gente tem essa variação, mas na medida que a gente consegue essas informações dos planos de investimentos de vocês. Por que eu perguntei isso? É porque, assim, eu acho que assim como o Diego, né, que ele representa a Ares, anualmente a gente apresenta programas de investimento, né? Agora, acho que, se não me engano, o período começou a aumentar. Eu acho que ele vai ser bianual, né? Ele vai ser a cada 2 anos. E a gente, mesmo assim, também tem um programa. Eu não acredito, e não sei em que momento realmente da história, eu acredito que há uns 2 anos atrás é que vocês devam ter recebido esse plano. Então, não sei, pode ser por conta da visita que vocês fizeram aqui, eu acredito que na ordem de 2020, Não, a gente recebeu... A gente não recebeu o plano. A gente não recebeu. A gente fez a visita, depois a gente elaborou o P4, a gente pediu as informações, fez uma segunda oficina, e a gente ainda não recebeu essas informações. É isso que a gente está pontuando aqui. A gente precisa esses planos mais atualizados possíveis, assim. A gente foi tentando atualizar isso ao longo do processo. Teve o diagnóstico? Teve, ele foi há muito tempo, a gente atualizou as informações depois, mandou para vocês o P4, mandou para vocês o P5, para vocês, né, darem uma olhada. Então, a gente precisa dessas informações para serem atualizadas, né, na medida do possível. Então, assim, quanto antes vocês mandarem para a gente vai atualizar. A gente realmente só precisa das informações. Sem nenhum na época que vocês... Que, assim, realmente o nosso contato maior foi na época que foi realizado as visitas para relatar, para pegar os dados em campo, e realmente foram estimados nesse período em 2 dias lá em 2020, provavelmente, no máximo 21, mas acho que não chegou a 21. Então, realmente é isso, seus dados estão bastante atrasados, a gente vai providenciar os dados novos, é por isso que o Diego te questionou, porque anualmente a gente envia para a Ares e lá eles têm um controle do que a gente disse que ia fazer. E os de vocês, realmente, por causa de... Até para essa, talvez, um pouco de dificuldade, realmente ele ficou meio que parado no tempo, entendeu? Mas, assim, a gente tem um programa de investimento, tem uma lista de investimentos muito grande, assim, muito grandes hoje em dia. Mas, na data que vocês vieram nessa ocasião dessas visitas em campo, que foram 2 visitas que ocorreram, nesse momento a gente ainda estava estruturando bastante coisa aqui, então ocorre de mudar, mas a gente vai enviar esse plano, por isso que o Diego... Porque ele também tem esse plano, porque ele também recebe, porque a gente tem que dizer para ele que vai investir. Sim, não, perfeito. É só para falar assim, a gente fez a visita em 2020, mas depois a gente elaborou outros produtos que a gente enviou para vocês, a gente fez uma segunda oficina, enfim, mas aí a gente aguarda, a gente entende que teve essa reestruturação, e aí a gente aguarda esses novos planos que foram elaborados aí para a gente ajustar em tudo que for possível. Como eu disse, a gente está disponível para fazer os ajustes que forem necessários aí e deixar bem atualizados os dados. Só para finalizar a fala do Reginaldo, eu acho que, assim, nosso sistema, ele realmente passou por uma falta de equalização em função da mudança de zoneamento urbano que aconteceu nos últimos anos e que não previu algumas situações, tá? Porque hoje o que acontece?
muitos desses núcleos habitacionais que existem e que na prática não estão abastecidos pelo nosso sistema, antes eles estavam fora do zoneamento urbano, eles eram áreas rurais, e a maioria deles são ocupações que não têm a sua regularização na totalidade. Então, isso realmente acaba prejudicando um pouco a nossa performance, a nossa eficiência, por conta dessa mudança aí. Mas, como a Paula disse, existem alguns trabalhos desenvolvidos para a gente estar minimizando essa situação. Eu acho que deve ajudar bastante aí na composição do relatório final de vocês. Tá? Agradeço, José Geraldo. Te aguardo, então, essas informações mesmo, para a gente tornar aí, igual a gente conversou, mais fidedigno aí, aproximado do município. Então, vamos lá, gente. Vou fazer a apresentação do eixo de esgotamento sanitário. As atividades, né, do sistema de esgotamento sanitário estão sob responsabilidade da Companhia Ituana de Saneamento, né, uma autarquia municipal de 2017, e os serviços de regulação, né, do serviço de esgotamento sanitário, elas ocorrem aí por meio da Ares PCJ. Um panorama geral, né, do sistema de esgotamento sanitário, né, ele está presente, né, na sede municipal e também nessa região urbana aí de Pirapitingui, e aproximadamente, né, representa aí 70% da população atendida, né, hoje por sistema de esgotamento sanitário. 70% dessa população encontra-se na sede, né, no sistema da sede, e 30% aí no sistema de Pirapitingui. O volume, né, algumas características dele, o volume médio aproximado, né, de coleta é de 23 mil metros cúbicos de esgoto, totalizando aí no mês 704 mil metros cúbicos aí de esgoto. As bacias, né, de contribuição do sistema da sede Aguaraú, na porção norte, Itainguaçu, na porção sul, e Pirapitingui, na porção leste, e as bacias de contribuição do sistema de Pirapitingui é a Tapera Grande, Varejão Norte e Varejão Sul. Para coleta, né, o sistema hoje ele é composto, né, por coletores tronco, emissários, interceptadores e 33 estações aí, elevatórias de esgoto, né. No sistema da sede, né, existem 2 estações elevatórias, né, na bacia do Guaraú, 17 na Itainguaçu e 10 em Pirapitingui. Já no sistema do distrito aí de Pirapitingui, a gente tem uma em Varejão do Sul, 2 em Varejão Norte e uma em Tapera. Quanto ao tratamento, né, de esgoto no município, né, hoje existe a ET Canjica, né, que ela possui uma vazão de operação em torno de 380 litros por segundo, e a vazão média de projeto dela era de 407 litros por segundo. Ela possui uma capacidade aí de projeto, né, para operar até 600 litros por segundo aí de tratamento de esgoto. E ela encontra-se em operação. Já a ET Pirajibu, ela fica localizada... tá. A ET Canjica, ela localiza-se na sede, né, do sistema da sede. Já a ET Pirajibu, que localiza-se no distrito de Pirapitingui, ela foi construída em 2014 e, por possuir problemas estruturais, ela não entrou em operação, né? Ela encontra-se atualmente, né, em fases já de adequação, com a previsão aí de, nos próximos anos, aí, entrar em operação no distrito. No distrito de Pirapitingui, né, há a presença aí da ET Penha de França, né, que é uma ET compacta de 10 litros por segundo, que foi construída aí para atender um empreendimento particular, nessa região, e não atende, né, as demais áreas. Então, todo o esgoto que é coletado na sede, ele é tratado na ET Canjica, e o esgoto coletado, né, na ET Pirajibu, ele é lançado aí nos cursos d'água. Então, para o eixo de esgotamento sanitário, né, a gente tem que o atendimento adequado, conforme premissas definidas aí no Plan SAB, né, é considerado para sistemas coletivos quando a coleta e tratamento, e para as áreas com soluções individuais, né, a utilização aí de fossas céticas, né. Então,
o índice atual no município, né, é de 70%, uma vez que há 100% de cobertura de coleta e tratamento na sede e 100% aí de coleta somente 100% de coleta aí para o distrito de Pirapitingui. As metas estabelecidas aí com base na Lei 14.026 de 2020, Plano SAB para 2033 são de 90%, e ao final do plano, né, 100% aí de atendimento. Então, é necessário aí desenvolvimento de ações aí para o incremento desse percentual. Já para as áreas hoje fora dessas áreas a serem atendidas por sistemas coletivos, né, onde o atendimento se dará por soluções individuais de esgotamento sanitário, a gente tem que a meta estabelecida pelo PSBR para 2038 é de 95%, e ao final do horizonte de planejamento, né, 2041, considera-se 100% de cobertura, e atualmente a cobertura aí por soluções adequadas, né, de esgotamento sanitário encontra-se em 74,2%. Então, as principais carências observadas na fase de diagnóstico, né, e também na avaliação da demanda do serviço, né, é que a ET, hoje, que opera no município, né, ela tem uma vazão média de 407 litros por segundo, projeto, né, e capacidade de 600 litros por segundo. Porém, né, ela só atende parte, né, da área urbana, e ela trabalha, né, não trabalha em sua totalidade, né. A ET Pirajibu, que não está operando devido a problemas estruturais, né, também é um dos pontos de atenção para a melhoria do sistema. E a outra situação a ser destacada, né, é a questão da ainda elevada incidência, né, de fossas rudimentares aí para as áreas rurais, né. Conforme dados, né, disponíveis, 31,3% dos domicílios, né, nessas áreas, eles se utilizam aí de soluções que não são adequadas aí para o esgotamento sanitário. Então, a primeira ação, né, a ser desenvolvida, né, no âmbito do eixo de esgotamento sanitário, é a elaboração, né, de estudos de viabilidade e projetos para a implantação de sistemas coletivos de esgotamento sanitário para essas horas hoje que não são atendidas, né. Então, esses estudos, né, deverão, para as áreas hoje que encontram-se em déficit, né, deverão ser elaborados aí estudos para verificar se o atendimento ele se dará de forma coletiva, né, ou individual. E sempre observando a questão da viabilidade técnica e econômica para a implantação de rede, né. Um outro programa, né, a ser desenvolvido é de ampliação da rede coletora de esgoto, né, já é uma ação a ser realizada, mas no médio e longo prazo, né, em decorrência do próprio crescimento urbano e incorporação aí de novas áreas no município, né, para que seja mantido, né, os índices de coleta de esgoto aí, que hoje já são de 100% para as áreas atendidas. Após a elaboração dos estudos, né, que é uma ação a ser desenvolvida logo nos primeiros anos do plano, né, haverá a implantação desses sistemas coletivos ou soluções individuais, né? Então, são as próximas duas ações. O conjunto dessas ações aqui, elas visam a gente garantir, né, o atendimento das metas de cobertura pelos sistemas de esgotamento sanitário, casos apresentados, tanto para as áreas coletivas, a serem atendidas por sistemas coletivos, quanto por soluções individuais. Já para a garantia da prestação adequada dos serviços, né, a gente tem outras ações, né, listadas aqui nesse slide. Então, primeiro, né, a ação, a de manutenção dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário, né, que visa aí a garantia, né, da prestação adequada, né, do sistema, já em ações aí que já são executadas aí pela CIS. A gente também tem a ação, né, de conscientização para manutenção dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. É uma ação aí de contínua também, a ser desenvolvida aí pela administração pública municipal, que é a titular, né, do serviço nessas áreas aí que, na verdade, pelo município, né, em parceria também com a autarquia municipal, para a conscientização, né, dessas pessoas que farão uso de soluções individuais, né. Então, é necessário promover a capacitação para a correta operação e manutenção de sistemas, prevenindo, né, que essas soluções que serão implementadas, né, ao longo dos anos, elas não passem a funcionar, a operar como fossas rudimentares, né, e tornem-se soluções inadequadas aí de esgotamento sanitário, contribuindo aí para a contaminação do meio ambiente.
A gente também tem que, para o perfeito funcionamento, né, do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para identificação e correção de ligações clandestinas, né, nas redes coletoras de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com as ações de conscientização da população acerca da importância de eliminar as ligações irregulares. Para os novos sistemas, né, que serão implementados, né, é importante que esses possuam licença ambiental junto ao órgão competente. Então, nesse sentido, né, deve-se realizar o monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, englobando aí o mínimo de parâmetros e frequência, né, definidos ou pela legislação pertinente ou pelo próprio licenciamento dessas unidades. A gente também tem o último programa, né, que é de implantação de melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes a partir de estudos, né, a serem elaborados aí pelos prestadores. Então, os investimentos, né, calculados aí com base nessas carências apontadas. A gente tem que até 2033, em medidas estruturais, né, serão requeridos aí investimentos da ordem de R$100.252.410, e no período posterior, de 2034 a 2041, em R$85.809.803. Já em medidas estruturantes, né, ou não estruturais, serão requeridos investimentos aí da ordem de R$4.137.904 até 2033, e investimentos aí de R$4.655.755 aí no período posterior até o final do plano. Já para a implementação de soluções individuais, né, e também para o apoio, para a manutenção e operação desses sistemas, né, é prevista aí a realização de investimentos da ordem de R$1.241.345 até 2033 e de R$1.043.959 no período de 2034 a 2041. Aqui está apresentado, né, a questão da fossa, o sistema tradicional, né, fossa 7 é filtro anaeróbio sumidouro, mas essas soluções individuais, elas deverão ser estudadas, né, para qual a melhor forma para cada região, cada domicílio. Então, dentro daquela ação, né, de elaboração de estudos, né, a gente tem essa ação aí, deverá, né, ser realizada nesses estudos, a verificação da melhor forma de esgotamento. É importante destacar que o Plano Nacional de Saneamento, né, Rural, ele estipulou uma matriz tecnológica, né, com várias possibilidades de tecnologias a serem implementadas nas áreas rurais, conforme as características, né, de reuso, as características populacionais, as características regionais também. Então, esses estudos deverão deverão verificar, né, e indicar qual é a melhor solução a ser implementada aí para os próximos 20 anos. Então, essa é a apresentação, né, do eixo de esgotamento sanitário. Eu abro agora para que todos possam fazer suas contribuições. Oi, boa tarde de novo. Perturbando vocês aí. Bom, da mesma forma que a água, o esgoto, nós também temos um planejamento desenvolvido nesses últimos anos que eu acho que vai ajudar bastante aí a incorporar o trabalho de vocês, tá? Para vocês terem uma ideia, acho que, assim, dessas 33 elevatórias que foram relacionadas aí, existe um projeto desenvolvido de um emissário que vai correr numa das bacias aqui da área urbana, que deve eliminar pelo menos 12 elevatórias. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que deixar isso aí no gatilho, né? Tem que deixar isso aí nominado, porque é importante, a gente vai reduzir o consumo de energia, né? Assim, de uma maneira geral, regularizar uma situação que a gente hoje trabalha com inúmeras elevatórias que assim, nós temos que manter funcionando. Então, são despesas que a gente tem todo ano, que com o emissário a gente, num determinado período de tempo, lógico, não é curto, mas com o projeto, com a execução do emissário, ele vai amortizar tudo isso daí, né? Então, assim, a capacidade de tratamento da Etcanjica, eu acho que merece uma revisão aí. Nós temos um material da época da construção dela que fala em mais de 1.200 litros por segundo para fim de plano, tá?
Isso aí a gente confere também e vai botar no pacote aí para vocês, para mandar, para a gente incorporar o trabalho de vocês aí, tá? E, assim, da mesma forma como a água, muitas dessas localidades aí que antes faziam parte da área rural, hoje estão dentro da área urbana e passaram a ser uma demanda nossa. Então, a gente tem essa meta de atendimento, realmente, e também, dentro disso, nós temos alguns trabalhos já desenvolvidos, e vai ajudar muito o trabalho de vocês, a composição do relatório final de vocês. Ok, Zé Geraldo, agradeço mesmo. É só reforçar mesmo que a gente aguarda mesmo essas informações. Eu acho que é importante mesmo a gente atualizar. Então, se puderem ser encaminhados o mais rápido possível, a gente já confirma e qualquer dúvida também a gente se dispõe aí a conversar com vocês também para esclarecer, tá? A gente pode marcar algumas reuniões, não tem, vendo a necessidade, né? Vai ser importante esse material. Nós desenvolvemos alguns trabalhos com o dinheiro do FEIDRO, então nós temos que colocar esse material na pauta, é importante para que ele não fique num determinado período do tempo, aí vire passado. Ele tem que virar um fato para a gente, tem que, em algum determinado momento do nosso futuro, aí, breve ou médio, ele tem que ser executado porque é importante para o município, sim. Tá? E aí a gente vai incorporar esse material com vocês. Obrigado. Tá ótimo, obrigada pela consideração, José Geraldo. Eu gostaria de saber se mais alguém teria alguma contribuição a fazer nesse eixo de esgotamento. Queria alguma consideração, dúvidas também, né? Acho que podemos, então, caminhar para o fim da nossa audiência, né? Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de enfatizar que os documentos, eles se encontram para consulta pública, né? Eles vão permanecer aí até o dia 15 de agosto. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma consideração a fazer, lá no nosso site pmsbceirizo.com.br tem todos os documentos disponíveis, tá? Além disso, a gente tem as gravações, tem a gravação da primeira oficina, da segunda oficina, vamos subir com essa aqui também, além de ficar disponível no YouTube. E eu gostaria de agradecer, né, novamente aí a presença de todos e dizer que, mais uma vez, caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato conosco. Obrigada a todos aí, gente. Uma ótima tarde para vocês. Até mais. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, boa tarde.